Sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenhista de Produtos Gráficos Web. Um curso do projeto YTech, Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, coordenado pelo Instituto Presbiteriano Gammon, pelo Projeto Estadual Minas Digital e pela Emanuel Educacional. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula prática, uma aula de laboratório, uma aula onde nós vamos continuar tudo aquilo que a gente já vinha fazendo, né? A gente vai montar o nosso site, nós vamos montar hoje, ainda não, calma, nós temos mais algumas aulas, nós vamos montar depois, né? Depois nós só vamos agrupar e colocar a informação, nós vamos continuar de onde a gente parou. Vocês lembram que na última aula eu pedi para vocês o seguinte, pedi para que vocês desenhassem aquela marca, né? A marca da nossa floricultura, da nossa loja de arranjos florais. E vamos abri-la aqui porque, afinal de contas, nós vamos precisar do nosso Inkscape agora para fazer uma integração de arquivos. Enquanto o nosso Inkscape abre, ele abre um pouco estranho, né? Pelo menos aqui na minha casa ele sempre abre assim. Não sei como é que ele abre na casa de vocês ou aí no laboratório. Demora um pouco a maximizar. Eu vou procurar aqui pelo nosso arquivo da marca, que já está como últimos arquivos utilizados. E reparem que ele está com o ícone do Internet Explorer. Isso aqui é comum porque ele está com uma extensão SVG que, de maneira nativa, pelo menos aqui no meu computador, é associada ao navegador. Ok? Vocês podem associar ao programa, se vocês quiserem, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora, caso vocês queiram fazer esse tipo de associação, como é que vocês fazem. Bom, eu vou localizar aqui o meu arquivo e já eu vou falar com vocês também um pouquinho a respeito de organização, tá, gente? De organização de arquivos, que isso aqui é muito importante. Vocês podem ver que os meus, a duros golpes, depois de muito tempo eu consegui, porque estava uma bagunça, assim. Aí chega uma hora que você não consegue mais avançar no trabalho se você não parar para organizar. Então vou vir aqui nas ferramentas, não, na marca da floricultura. Vai, gente. Ele não está aqui. Onde é que ele está? O JPEG aqui. Ah, eu joguei pra cá. Marca. Eu joguei pra cá. Eu vou abrir com. Cliquei com o botão direito aqui, tá? Abrir com. Escolher programa padrão. E aí vocês vão ver que o programa não vai estar na lista. Eu vou deixar marcada essa caixa, sempre usar o programa selecionado para abrir esse tipo de arquivo. E vou ver se ele está aqui embaixo. Ele também não está aqui embaixo, então eu vou procurar. Eu estou aqui na pasta arquivos de programa. Aí vocês vão falar, tem Inkscape aqui? Tem. Então é porque eu baixei a versão 64 bits, por isso que ele está nessa pasta. Se vocês tiverem um computador que não tem um Windows 64 bits instalado, se não que tenha o Windows 32 bits, então ele vai estar nessa pasta aqui, tá? Arquivos de programa x86. No meu caso eu baixei a versão de 64, então eu vou achar ele aqui e vou aqui, ó, assim, vou fazer uma associação com o Inkscape. Sempre usar o programa para abrir esse tipo de arquivo. Provavelmente, olha lá, ó. Provavelmente não. Com certeza agora ele ganhou o ícone do Inkscape, tá vendo? É porque o SVG é um arquivo vetorial que normalmente, na maioria dos casos, né, ele não tem programa associativo, então estava associado com o navegador, que o navegador lê arquivos vetoriais. Correto? Então a gente está com a nossa marca aí e agora nós vamos desenhar o nosso banner. Nós vamos fazer um banner aqui no Inkscape usando algumas integrações com tratamento de imagem do GIMP para a gente arrematar essa questão aí de uma vez por todas e passar na aula de hoje ainda a trabalhar com Vectorial Giotto, que é onde a gente vai tratar de animações, ok? Antes eu só quero falar um pouquinho mais, só para ser chato, mais um pouquinho, a respeito da organização, gente. Vocês, quando vocês pegarem o primeiro trabalho, né, vocês vão lidar com isso de uma maneira natural. Se vocês forem organizados, vai estar naturalmente organizado. E se vocês não forem organizados, o seu trabalho vai estar naturalmente desorganizado. Mas nunca é tarde para você
criar uma metodologia, tá? Isso aqui, na verdade, é a minha metodologia de trabalho do curso iTech, tá vendo? Eu tenho a minha pasta de videoaulas que eu estou editando. Então eu tenho aqui os materiais das minhas aulas, que são arquivos sem categoria, tá vendo? Ou coisas que eu utilizei e não pretendo utilizar mais. Os programas antigos, que alguns deles nós abandonamos, outros que a gente decidiu apostar, né? E os materiais complementares, tá vendo? Das pastinhas todas. Se vocês não começarem a pensar em termos de organização, ou seja, se você tem um PC em casa, ou tem um notebook, e ele é uma perfeita bagunça, preparem-se, tá? Porque se vocês quiserem realmente entrar nesta área de desenho, né? E de desenvolvimento, vocês vão ter obrigatoriamente que criar alguma metodologia de organização, tá? Então, vamos desenhar o nosso banner. A questão é, antes da gente começar a fazer um banner, a gente tem que saber qual é a medida que a gente vai utilizar para ele. Eu dei um print lá na página do YouTube, na página principal do YouTube, com acesso de ontem à noite, às 21 horas e 22 minutos. E peguei aqui o George Clooney com essa cara de... É mesmo? Que mais? O que mais? Descubra o que acontece, né? Peguei o George Clooney aqui e falei, eu vou usar esse banner, essa medida de banner aqui como padrão. Eu tenho que cortar esse banner aqui ou simplesmente abrir um software onde eu consiga visualizar as medidas dele. Isso é um saco, né, gente? Isso é muito ruim quando você tem que pegar uma peça, dar um print screen. Vocês sabem como é que captura isso aqui? Olha no seu teclado do seu computador, quando você estiver na frente do computador. Quem tem computador, quem não tem, a hora que tiver acesso. Vocês vão ver, eu já falei dessa tecla do teclado que fica à direita superior. Ela chama print screen. Então, beleza. Você vai apertar essa tecla, a imagem vai ser capturada para a área de trabalho. Aí, quando você for no GIMP, por exemplo, você vai conseguir colar essa imagem lá. E a partir do momento que você colar essa imagem, você vai poder trabalhar essa imagem lá e salvar ela de novo com outro nome, outro formato, etc. Ok, então eu vou vir aqui no GIMP agora, que ele já abriu. Vou vir aqui em abrir e vou puxar a imagem. Tá buscando lá no CSBL os conteúdo recente, né? Eu vou vir aqui no meu desktop. Aí eu vou procurar por aula prática 6 e 7. Modelos de banner. E aí vocês vão achar modelo do YouTube. Eu já tenho um cortado aqui, tá? Ó. Mas eu quero que vocês cortem para aprender. Modelo YouTube. Abrir. Aí vocês vão falar assim, já sei. Eu pego aqui a ferramenta de corte, né? A ferramenta de seleção retangular. Marco aqui o banner certinho. E mando cropar, né? Vem aqui, ó. Vem a imagem, peço para cortar para a seleção. Certo? Não, errado. Por quê? Dá um zoom que você vai ver a seleção bonita que você fez. Olha a seleção bonita que eu fiz, tá vendo? Ela não tem como acertar, gente. Mesmo que a gente corte com zoom, ó. Se eu cortar com zoom, dá. Mas aí eu vou ter que demorar uma eternidade, né? Eu vou ter que fazer isso aqui. Esperar chegar lá embaixo. Ó, pus o mouse para cá e tô puxando. Até chegar lá aqui na parte de baixo, depois eu puxar o mouse para a direita. E aí, né? Até eu conseguir cobrir toda essa área. Olha o tamanhozinho da seleção que eu tinha feito. É difícil fazer uma seleção certinha sem dar zoom. E aí a gente corre o risco de ter uma medida equivocada do tamanho do banner. Aí você fala assim, mas professor Joimar, se eu entrar na internet e procurar medidas do banner do YouTube, eu encontro? Quem foi o inteligente que falou isso? Levante-se aí, aluno inteligente. É isso mesmo, gente. É isso mesmo aqui, ó. Do mesmo jeito que eu passei para vocês aquele estudo lá do Facebook, vocês vão achar as medidas do banner do YouTube. Só que tem um pequeno porém. Essa aqui é de 2003, tá vendo? 2003 YouTube Channel Layout. É 2120 por 1192. Será que continua a mesma medida hoje em dia? Né? E aqui, ó, 1280 por 350. Será que é essa? Como é que você vai ter certeza? Depende do seu bom senso saber se você quer. Aqui tem outras, ó, tá vendo? 1546 por 423. Vai saber, né? Depende do seu bom senso saber o seguinte. O que é mais fácil? Dar um print screen, vir aqui cortar a tela ou fazer uma pesquisa? Porque pela pesquisa vocês viram
que a gente vai demorar um pouquinho aqui até achar qual que é a área correta, né? Ou não, gente. Às vezes, dependendo do tipo de mídia que você está precisando, né? Do tipo de tamanho de imagem que você está precisando, só você dar uma pesquisa bem porquinha aqui, você já acha no primeiro resultado a resposta que você quer. Eu só estou falando para vocês que não existe regra, tá? Não existe regra. Por via das dúvidas, às vezes eu prefiro cortar, porque eu estou vendo o tamanho e eu sei mais ou menos que é isso que eu quero. Mesmo que não seja para o YouTube, que seja para outra coisa, eu achei o tamanho do YouTube e outra coisa, eu tenho como ver ele na tela. No caso aqui o meu monitor é um monitor de Full HD, 1920 por 1080. Então eu estou vendo o banner na minha tela e aí eu posso avaliar comigo mesmo. É isso que eu quero? O tamanho está de boa? A partir do momento que ele aparecer, né? Porque sem ele não tem como. Por que é que ele não apareceu? Por que é? Será que ele está carregando ainda? Será que é porque eu estou no famigerado? Não, eu estou no Firefox. Vamos abrir no famigerado Internet Explorer para ver se ele é ruim? Ou se o banner está desativado. O banner pode estar desativado também, gente. Esse banner tem hora que ele se autodesativa aqui. Ou é a conexão aqui da nossa Unicef? Ah, carregou. Ó. Ele está carregando. Aí, ó, carregou. Era carregamento? Não, aqui, ó. O Firefox até agora não abriu. Ih, um ponto para o Internet Explorer. Tá vendo? Vai que eu vejo ele e por bater o olho, às vezes eu pego em algum outro site que não tem, né? Um site que não tem medidas padrão e etc. Eu quero copiar. Então fica valendo a regra de copiar e colar, né? Eu dou o print screen, depois eu abro um arquivo novo. Ah, na verdade eu teria que ter feito isso aqui, eu já tinha ele salvo, né? Se eu não tivesse ele salvo, eu daria aqui, ó, print screen na tela, acabei de apertar na minha tela, tá? Ó, desculpem, no meu teclado. Eu venho aqui no GIMP, peço um arquivo novo e aperto Ctrl V, ou então editar, colar. Ele cola aqui e a gente pode fazer o corte. Tá? No caso eu já tinha salvo, então eu só abri a imagem. Ok? No caso vocês podem abrir a minha também, porque vai que vocês estão sem internet aí. Então não vai ter problema. Tá? Ok, fechar essa janela. Ah, assista um novo clipe do Nick Cave, muito bom. Vocês vão gostar. Nick Cave and the Bad Seeds. Beleza. Agora eu vou cortar isso aqui. Eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular, já que eu não consigo fazer uma seleção exata. Eu vou clicar aqui em volta. Eu vou fazer uma seleção errônea mesmo, deixando uma sobra. Depois eu vou apertar um clique aqui de mouse. Vou vir aqui em imagem, cortar para seleção. E aí, logo em seguida, quando a gente tem essa seleção aqui, nós vamos fazer o seguinte. Ó, nós vamos pegar a varinha mágica. Cadê ela aqui? Ó? Seleção contínua. Né? E vamos clicar aqui para a gente selecionar essa parte branca aqui, tá, gente? Olha onde que eu estou clicando, ó. Porque isso é na parte branca. Vocês vão ver que ele vai pegar só a parte de fora, né? E depois eu vou pedir para inverter essa seleção. Selecionar. Inverter. Com a seleção invertida, vocês vão ver que ele vai pegar o contrário. Ou seja, ele vai pegar o que não estava selecionado da imagem, correto? Que é a parte preta do banner. Aí eu posso vir em imagem, cortar para a seleção. Pronto. Está feito o nosso corte perfeito. Tá vendo? É bem mais prático. E agora a gente tem a medida da imagem numa boa, só que o GIMP não mostra aqui na tela. Mostra se a gente ver aqui, ó, imagem, tamanho para impressão. Tá em milímetros, né? Se a gente colocar aqui em metros, não, não trabalha com pixel, então a gente tem que ver aqui a imagem. Ele não vai mostrar pra gente. Ele não vai mostrar em pixels. Então o que a gente vai fazer? A gente vai salvar. A gente ia salvar mesmo, né? Arquivo, salvar como. A gente vai salvar como... Ah, mentira, a gente não vai salvar não. A gente vai exportar, né, gente? Ó, se a gente salvar, a gente salva o arquivo do GIMP. O arquivo do GIMP é pesado. Então a gente vai vir em exportar como. Aí a gente pode escolher um tamanho e um modelo qualquer. Eu já tenho ele aqui salvo, tá? Mas eu vou salvar com outro nome, ó. Eu vou salvar como 0202. Só para vocês verem que vai dar a mesma medida da outra que eu fiz em casa. Todas as imagens de importação tá JPEG. Eu vou vir aqui e vou marcar o JPEG de novo. Só para reforçar, né? Quem achar antes de mim aí vai ganhar uma bala chita.
Poxa, cadê o J? Ah, achei. Pronto, ninguém vai ganhar bala chita não. 0202 JPEG e exportar. Qualidade eu vou sempre colocar no 100, eu prefiro. Exportar. Agora vamos lá na minha pasta que a gente vai ver isso aqui, ó, modelo de banner. Ó, selecionei esse aqui que é o que eu fiz em casa, modelo YouTube corte, 1212 por 313, tá vendo? E modelo YouTube 0202, que é o que eu fiz aqui agora em sala, 1212 por 313. Então, solucionado o problema, é mais fácil assim quando você não tem um parâmetro, né? Quando você não pode fazer uma pesquisa, etc. Eu só quero mostrar uma outra curiosidade para vocês, que é a seguinte, ó. Vocês viram que aqui no Internet Explorer eu estou com um tamanho de banner, que é esse que eu usei mais ou menos para cortar, que eu fiz esse corte ontem à noite. E aqui agora eu vou abrir o Google Chrome e vou fazer a mesma pesquisa. Vocês podem ver que o banner aqui, ele vai vir maior. Ah, você vai falar assim, ah, professor, você está me enganando, né? Se você der print aqui e fizer um corte nesse, vai vir outra história, não vai? Vai vir outra história. Sabe por quê? Porque eu levei em consideração aqui, aliás, eu não levei o meu zoom. Aqui eu estou trabalhando com zoom de 120%. Por quê? Porque você já deve ter percebido que o seu professor é meio ceguinho, que ele aperta o olho. Em sala de aula que ele usa lente de contato, a lente de contato dele está vencida, então ele não enxerga bem. Então, olha só, zoom de 120%, e aqui a gente não tem zoom, né? E, enfim, a organização dos elementos aqui é diferente. O Internet Explorer ele combina os elementos de uma maneira diferente, e se eu abrir no Firefox vai dar outro resultado. O problema é que o Firefox ele está com um problema de incompatibilidade com o plugin Flash Player. Flash Player é que faz essas animações que vocês estão vendo aqui. A maioria delas é feita em Flash. Então, quando esse banner aqui for desenvolvido em Flash, com certeza o seu Firefox talvez não exiba nada, não abra nada. Tá? Fiquem atentos a isso, porque isso aqui é, enfim, é questão dos plugins do Firefox que estão desatualizados e eles acreditam, não sei porquê, a Mozilla lá, que é a desenvolvedora, não está atualizando determinados plugins. Às vezes você permite que ele rode a si mesmo e às vezes ele não roda e simplesmente te deixa no escuro, como é esse caso aqui. Tá? Só uma observação que eu estou fazendo aí. Mas de qualquer forma, vocês viram que a prática, né? Eu vou dar Ctrl Z aqui. Ó, fazer mais uma vez rapidinho. Seleciona, dá um clique aqui, vai em imagem, pede para cortar para seleção, pega a varinha mágica, clica na área branca, vem em selecionar, inverter, ou Ctrl I, depois vai lá de novo em imagem e pede para cortar para seleção. Salva, quando você vier aqui no Windows que você der um clique, ele vai te mostrar as medidas. Se você tiver em outro sistema operacional ou coisa do tipo e ele não te der esse diálogo aqui, pede propriedades, clica no botão direito, pede propriedades, vocês vão ver em detalhes aqui, ó. Ele vai te dar, ó, 1212 por 313, ok? Se for essa a medida, e 172 dpi, que é a resolução de internet, que já vai estar lá, quando ele copiar, ele vai copiar com essa medida para você. Tá? Se você quiser trabalhar e achar o seu modelo de acordo com esses tamanhos que a gente tem aí, você pode, sendo que esses tamanhos são redimensionáveis e são todos responsivos, né? Então, se você abrir isso aqui no seu smartphone, por exemplo, no seu celular, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui não vai aparecer. O YouTube do celular não tem banner, né, inicial, pelo que podemos ver na prática. Ok? Então, uma vez que a gente tem isso aqui, a gente pode usar essas medidas de referência, tá? Para construir o nosso banner lá. Vou descartar as alterações aqui, eu vou deixar o GIMP aberto, porque a gente vai precisar fazer algumas coisas. E agora, aqui no Inkscape, nós vamos configurar a página para que a gente possa desenhar o banner com mais liberdade. A gente não precisa necessariamente, eu vou vir aqui em Arquivo, Propriedades do Desenho, vou pedir Paisagem, tá? E a gente não precisa necessariamente configurar a página, digamos, com a largura e a altura do banner correto, porque a gente vai desenhar ele livremente aqui e usar umas linhas guia de apoio, tá? Porque obviamente é um material que a gente vai exportar depois, a gente vai ter que cropar ele lá no GIMP, vai ter que trabalhar com a conversão dele para bitmap, ou seja, a gente vai ter que rasterizar os nossos vetores, tá? Então eu vou usar um A4 mesmo, como vocês estão vendo aqui. Eu só passei aqui para paisagem, vou fechar esse menuzinho e vou apertar a tecla número 5 para a gente ficar em tela cheia. Então vamos pegar o nosso banner, que está aqui,
Ó, modelos de banner, vocês vão ter essa pasta aí no sistema. A gente já cortou, né? A nossa medida é qual? 1212 por 313. Tá? A gente podia configurar a página já com essa medida, porém, eu vou trabalhar com linhas guia. Ok? Vou importar a imagem aqui embutida. E outra coisa que vocês precisam saber é que a gente não precisa... Deixa eu fechar aqui este menuzinho que está me atrapalhando. Mentira, vou dar um zoom menos aqui, pronto, apertei a tecla menos. E vou usar a tecla Ctrl, tá? Porque o tamanho aqui, gente, quando a gente está num programa vetorial, o tamanho ele independe. O que depende é a forma como você vai exportar, a resolução que você vai exportar, e se você exportar ele maior, você pode ir lá no programazinho de bitmap, que no nosso caso é o GIMP, e pode seguramente mudar a resolução lá. Eu prefiro ter os arquivos maiores no programa vetorial para que eu possa fazer esse redimensionamento para a web posteriormente, tá? Então eu vou dar um zoom aqui, ó, bem grande, e vou puxar uma linha guia aqui da régua. Eu clico em cima da régua e puxo uma linha guia que vai pegar exatamente aqui. Como eu estou trabalhando com um zoom bem avançado, né, a gente vai ter precisão. Ó, vou puxar outra de cima e vou jogar para cá. Uma coisa que eu já quero ensinar para vocês é com relação a essas linhas guia. Essas linhas guia, que caso eu queira voltar com ela, né, ou deletar ou voltar com ela para algum lugar, é só eu fazer isso, ó. Eu clico e arrasto de volta para a régua e ela desapareceu, tá? Vou apertar o número 5 depois, pegar a ferramenta de zoom, ampliar aqui e vou puxar mais uma aqui de cima, vou vir aqui e vou puxar mais uma aqui de baixo, aliás, da lateral. Apertar o número 5. E agora o George Clooney vai dar tchau. Pronto, nós já temos aqui a área para trabalhar com banner. É isso. Agora eu vou pegar esse arquivo que está aparentemente em branco, mas não está em branco, né? Porque já tem a configuração de linhas guia aqui. E vou salvar. Vou salvar como? Salvar lá na minha área de trabalho mesmo. Vou salvá-lo como banner vetorial. Ok? E agora nós vamos tratar os arquivos que vão entrar aqui dentro. Na verdade, os arquivos em bitmap, né? Vamos tratar alguns arquivos aqui para que a gente possa depois fazer essa integração, jogar os bitmaps aqui já tratados e desenhar a parte vetorial aqui dentro do Inkscape. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora, para a gente recordar um pouquinho, porque recordar é viver, como é que a gente vai recortar essa flor aqui e colocar o floral lá no fundo, né? A gente vai recortar essa flor da seguinte forma. Eu já trouxe uma recortada também, não devia ter falado para vocês, devia ter deixado vocês quebrarem a cabeça aí, né? Mas eu quero que vocês recortem, tá? Aqui, ó, já tem um recorte que eu fiz, né? Inclusive deu até uma navalhada aqui, mas eu não vou utilizar a parte de baixo, vou utilizar a parte de cima. Eu escolhi esse arranjo com maçã, por quê? Porque tem uma maçã, né? Só por isso. Aí, eu gosto de maçã. Aí eu vou vir aqui, vou abrir essa mesma imagem. Vou voltar aqui um nível, vou vir em arranjos florais. Se eu não me engano, acho que é a número 3. A 3 recorte é a que eu fiz, tá, gente? A 3 é a original. Eu vou abrir ela aqui e vou fazer um rápido recorte, tá? Qual ferramenta que eu usaria? Vocês vão falar assim, eu vou usar a ferramenta de seleção contígua, que é essa aqui. Se a gente usar a ferramenta de seleção contígua e der aumentar aqui, eu vou colocar o limiar dela em 20, por exemplo. Ou seja, ela vai pegar mais pixels. Na hora que eu der um clique, olha lá. O problema, gente, é que ela entra aqui e pega a flor também. Ela não consegue achar uma distinção de contraste entre esse azul e esse branco, que afinal de contas, né, até em olho nu, se vocês estiverem assistindo isso aí no projetor, vocês não vão conseguir entender que aqui tem uma flor e aqui em cima está azul clarinho e aqui daqui para baixo está branco. Correto? Menos, 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 menos. Então,
eu vou fazer assim, bom, então professor, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a ferramenta, qualquer ferramenta de seleção, dar um clique aqui, ou então vem em selecionar, nada, né, Ctrl Shift A, e eu vou pegar de novo a seleção contínua, eu vou diminuir o limiar dela até, vou diminuir ela para o mínimo possível, hein? Ó, não, 0 não, né? 1.2, vou dar um clique aqui. Tá vendo? Ela não chega nem a estourar. Aí eu vou ter muito trabalho para fazer essa seleção. Aí, o certo seria a gente aumentando o limiar até que a gente tenha... Ó, agora eu achei um recorte bacana, tá vendo? Eu dei um clique aqui, vocês veem que ele pegou, ele conseguiu achar o contraste aqui, embora ele possa ter cometido algum erro. Aqui ele falhou, mas nós vamos precisar só da metade. Lembre-se que a imagem que a gente vai desenvolver, ó, ela corta do lado de cá, né? Então aqui a gente está com o limiar bacana. Como é que eu vou continuar adicionando áreas à minha seleção? Eu venho aqui no modo, coloco o modo de adicionar, tá vendo? E vou dando mais cliques, ó. Mais cliques, mais cliques. Aqui, como a gente tem um gradiente, né? Ou seja, a sombra começa a formar aqui atrás do vaso, eu tenho que dar vários cliques até que ele encontre todos os pixels similares aqui. Ó, vou começar a pegar aqui. Aí você fala, ah, mas essa parte de baixo tem que sair clicando também? Não, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso pegar a tesoura, por exemplo, pedir para adicionar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dou Enter. Pronto, ele adicionou, tá vendo? Adicionou com a tesoura, ou seja, usei duas ferramentas de seleção em conjunto, tá? Mas a gente vai reparar, se a gente der zoom, tá vendo? Tem umas falhas aqui. Então eu volto para a contígua, vejo se ela está em modo de adição e vou clicando. Ó, vou clicando nesses pequenos pixels, tá? Aqui eu aumentei a tela e apertei a barra de espaço para passar para o modo de mover, sem perder a seleção, tá, gente? Ó, aqui eu dou mais clique, ó, barra de espaço, solto, clico, tá vendo? Até eu conseguir ampliar a leitura dela com um limiar baixo. A questão é essa, a ideia é justamente essa. Ou então, ó, Ctrl 0. Opa. Será que ele não vai me deixar Ctrl 0? Ele não vai deixar usar o zoom, não. Menos. Tá, seleciona o zoom e dá menos. Dá do mesmo jeito. Fica de olho. Aquele meu pedaço da flor, eu vou ter que tirar isso aqui. Como é que eu faço para tirar esse pedaço da flor e voltar atrás? Eu vou pegar a tesoura e vou, ao invés de adicionar, eu vou excluir agora. Ó. Vou excluir da seleção. Então eu venho aqui, faço o contorno dessa florzinha aqui. Tá? Fecho e aperto Enter. Ó, ele excluiu, tá vendo? Ou seja, o Ctrl 0 aqui ele não vai deixar, não. Menos. Ou seja, o que está selecionado? É o objeto que a gente quer do centro ou é a parte de fora? É a parte de fora. Ó. Se eu pegar um pincel e pintar aqui para vocês verem, vou aumentar esse pincel aqui. Para quem não lembra, para aumentar ou diminuir a ferramenta, ó, além de eu mexer aqui no tamanho, né? Aqui, eu posso simplesmente segurar a tecla de colchete no teclado, vocês vão ver que ele vai aumentando ali. Muito devagar, mas vai aumentando. Aqui, ó, gente, o que está selecionado é a parte inversa, tá? Ó, é a parte de fora. Se eu quisesse pintar, beleza, mas não é isso que eu quero. Então eu vou dar Ctrl Z, vou inverter essa seleção, selecionar, inverter, ou Ctrl I, e aí vou em editar, copiar, pode ser Ctrl C também, tá, gente? Eu estou fazendo aqui para ficar mais didático. E depois eu vou editar, pedir para colar como nova imagem. Ou nova camada, tá? Se eu colasse como nova camada, viria por cima dessa. Mas como a gente vai salvar separado, a gente cola como nova imagem. Essa parte do corte aqui eu posso apagar. Posso pegar simplesmente a borracha, ferramenta de borracha. E posso, ó, apagar aqui na tora mesmo. Isso aqui, se eu quiser, eu apago também na unha, né? Nós não vamos pegar metade desse vaso, então daqui para baixo, né? A gente não precisava nem preocupar. Correto? O importante é esse recorte aqui ficar bem feito. E se ele não tiver bem feito o suficiente para você, por exemplo, se a gente reparar aqui, a gente viu lá nas aulas de seleção, né, que ele está com esse filete branco aqui de um recorte mal feito, a gente vem aqui enquanto ele ainda está antes de ser copiado, ó, e a gente vai em selecionar e pede para encolher a seleção, a gente vai colher em 2, 3 pixels.
Pronto, aqui, ó. Ele comeu um pedacinho da folha, tá vendo? Podia ser 2, né? Vou dar um Ctrl Z. Vou pedir de novo. Encolher 2 pixels. Ok. Ótimo. Agora sim, eu posso copiar de novo. Ctrl C. Editar. Colar como nova imagem. Agora a gente tem um recorte mais bem feito. Tá? Olha lá. Ótimo, né? Beleza. Ah, ele não está aceitando meu Ctrl 0 não, gente. Olha só. Falha eu abrir capa do Facebook, composição para outra tecla. Ele está achando uma outra função para a tecla aqui. Tudo bem, não tem problema não. Não vou brigar com você por causa disso, GIMP. Então, beleza. Agora a gente pode salvar essa aqui, salvar como recorte, né? Ou então a gente vem pegar o que eu já salvei, o que eu já tinha pronto. Eu vou usar o que eu já tinha pronto, porque eu fiz um recorte um pouquinho mais minucioso, aonde eu mantive pelo menos... Ah, não, se bem que não, viu? Não, tá bom. Esse recorte que eu fiz tá bom. Agora eu já fechei sem salvar mesmo, nós vamos ter que usar ele. Olha a maçã verde. E agora nós vamos começar a construir o nosso banner, inicialmente pelo fundo, né? A gente vai usar um fundo mais neutro e a gente tem vários modelos aí para seguir. Eu vou deixar que vocês fiquem livres para desenhar os elementos, tá? Os elementos extra, como esse aqui que é mais complicado, tem mais imagens. Aqui também que tem que fazer uns desenhozinhos com a Bezier, formas básicas, tá? Esse aqui, o que eu não vou exigir que vocês façam igual, ok? Caso vocês queiram colocar algumas imagens, eu vou usar algo bem simples, mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Vou colocar a imagem que foi recortada aqui, um fundo desfocado e um botãozinho para a gente animar lá no Vector Engine depois, ok? Então, eu vou voltar aqui um nível e vou na pasta de texturas. Para fundo, geralmente a gente... Aqui, eu vou colocar esse quadradinho aqui no banner, ó, ver fotos. Mas como a gente já vai ter uma imagem que fala bastante, que é aquela imagem que a gente acabou de recortar, eu vou usar um fundo mais neutro, que funcione como textura. E não é desejável que seja um fundo fotográfico, assim, apesar de que a gente pode borrá-lo, né? A gente pode dar um blur para borrar esse fundo e ele funcionaria bem como textura. Mas eu vou usar talvez esse aqui. Não, vou pegar, quer ver? Eu vou pegar esse bregazinho aqui, ó. Pronto, vou pegar esse bem feiozinho aqui. E vocês vão entender por que eu quero pegar, que eu quero explicar uma coisinha para vocês aqui, que é um detalhe interessantíssimo. Então, eu vou jogá-lo aqui no Inkscape. Apertar a tecla menos, ele veio bem grande, você pode ver que a resolução dele está enorme. E quanto maior for a resolução dos arquivos que a gente jogar, melhor, porque reduzir a gente pode, o que a gente não pode é aumentar, né? Aumentar, vocês podem aumentar aí na faixa de 10% no máximo. Então, eu vou jogar ele para cá, ó, e vou deixar... Não, eu vou deixar ele colado aqui na parte de cima e sobrando um pouquinho na parte de baixo, mesmo porque ele tem uma descrição do arquivo aqui que eu baixei da internet, ó. Vou jogá-lo para cá. Notem que quando eu aproximo ele da linha guia, ó, aparece uma informação lá no canto superior, tá vendo? Canto para origem da guia. Ó, pronto. Para ele ficar coladinho aqui. Ok? E agora eu vou duplicar esse arquivo. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou jogá-lo para cá. E aí, gente, essa segunda cópia do arquivo que eu fiz aqui, eu vou jogá-la aqui, encaixando pela linha guia superior. Vocês vão ver que ela vai grudar no arquivo. Deu um filetezinho branco ali. Ó, eu vou dar um zoom. E vou fazer uma leve sobreposição aqui até esse filete desaparecer. É só que a própria... Vocês estão notando aqui, é até bom que isso aconteça, ó, que o próprio snap, né, a própria propriedade de grudar um arquivo no outro está impedindo
que eu suba com o arquivo para cima do anterior. Então eu vou desmarcar essas opções aqui de alinhamento, tá? E agora vocês vão ver que eu vou conseguir arrastar ele à mão, ó, e ele ficou perfeito. Aí vocês devem estar pensando, como é que esse arquivo ele encaixa certinho dos dois lados? Na verdade, esse tipo de arquivo aqui, eu vou duplicando enquanto eu explico para vocês a lógica, tá? Ctrl C, Ctrl V, jogar mais uma cópia aqui. E agora eu tenho que ter cuidado, porque como eu desliguei o snap aqui, eu perdi a referência do alinhamento com a linha guia. Então eu vou fazer no olho mesmo, tá? Isso aqui, gente, é chamado, tem vários nomes. Pode ser chamado de Tile, T-I-L-E, que é um nome muito comum. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão achar. Isso aqui pode ser chamado de azulejo, né? Que tile e azulejo na verdade são sinônimos. E pode ser chamado também de rapport. Rapport é um termo ainda mais pouco usado na nossa área, porque rapport refere-se a um termo usado pela indústria têxtil. Vocês já devem ter reparado em casa, principalmente a gente repara muito nisso, principalmente quando a gente é criança, aqueles lençóis que a gente tem na cama e tal, que tem aviãozinho, carrinho e etc. Vocês podem notar que a cada distância os elementos se repetem, né? Então você conta, vamos supor, você tem essa flor aqui, aí você tem ela aqui de novo, você tem ela aqui de novo. Ou seja, imaginem que para uma pessoa que está desenhando para a indústria têxtil, ele não vai fazer um desenho de metros e metros. Então ele faz um quadradinho desse, que é chamado de rapport, e esse quadrado ele obrigatoriamente ele tem que se encaixar dos quatro lados. Aqui, ó, rapport estampa. A portuguesada ele deve ser rapport mesmo. É isso aqui, basicamente, gente, ó. Ele é a parte central de uma figura, de uma textura que a gente consegue encaixar de todos os lados. E é assim que os caras fazem um desenho para a indústria têxtil, para fazer um tecido, né? Olha isso que bacana. Vou até salvar. Para fazer um tecido, para fazer enfim, um padrão, né? E aí, por consequência, ele encaixa nos quatro lados e você pode imprimir isso indefinidamente em metros e metros e metros de tecido, né? Que você tem um acabamento perfeito de encaixe. E tá aí o nosso fundo. A gente pode esmaecer esse fundo um pouquinho, mas ele já está, né, com uma presença assim bem, entre aspas, insignificante com relação aos elementos que vão entrar aqui por cima depois. E vamos então tratar logo desses elementos. Primeiro nós vamos trazer para cá o arquivo que a gente recortou, né, do arranjo floral. Olha só a resolução do bichinho. Eu vou apertar menos, depois eu vou vir aqui com Ctrl e vou reduzi-lo bastante. Agora eu estou vendo que esse banner está parecendo mais uma propaganda de funerária, né, falando de estética, do que necessariamente uma coisa sofisticada de arranjos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar esse fundo aqui, porque ele realmente é muito ruim, tá? Eu vou voltar na nossa pasta e vou trazer o menos pior que eu tenho em termos de textura. Fiquem livres, gente, para procurar arquivos melhores do que esses que eu estou cedendo para vocês. Usem esses aqui em sala de aula, mas aqueles que querem realmente aprender, tem aí o meu total apoio e recomendação para buscar arquivos esteticamente melhores, ok? Bom, esse arquivo aqui ele é completamente confuso, né? Ele, em termos visuais, eu vou jogar esse objeto aqui para frente, vou clicar nele, vou ver aqui em objeto e enviar para o topo, tá? Vocês notem que ele compete, né, cara? Acontece um grande conflito aqui porque o fundo é muito expressivo, né?
Eu vou vir aqui, objeto, preenchimento e contorno. E vou diminuir a opacidade desse bitmap, tá vendo? Deixar ele bem fraquinho, porque aí a gente consegue diminuir essa briga entre um e outro aqui, tá? Agora, rapidamente, para a gente não perder tempo, porque eu estou ansioso para a gente começar a fazer animação lá no Vector Engioto. Eu vou deixar vocês livres, tá? Eu torno a repetir que dentre esses arquivos, desses modelos de banner aqui, ó, a gente tem várias opções estéticas, todas elas muito mais bonitas do que a gente está fazendo e com elementos, né, que vão propiciar que vocês pratiquem mais, que vocês fujam, né, do simples. Mas, em termos didáticos, eu acho que a gente não precisa preocupar com isso no momento. Então eu vou desenhar um retângulozinho aqui, que vai servir de uma espécie de botão. Vocês vão reparar que ele já está com alfa, né, com a opacidade baixa. Isso aqui é porque eu já andei mexendo no software. E a última configuração que eu deixei foi essa, tá? Eu vou colocar aqui da cor preta. Vou vir aqui em opacidade, ó, em objetos, tá? Vou vir aqui na opacidade e vou subir a opacidade dele até um ponto onde ele tenha uma transparência leve, mas não tanto quanto estava, ok? Vou reduzir aqui o tamanho, deixar ele aqui mais ou menos deslocado. O contorno vai ser branco, do jeito que está aqui, mas onde é que eu configuro? Eu venho aqui, objeto, preenchimento e contorno. Abre seu painel. Eu venho na cor do contorno e jogo. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, aplicar ao contorno, tá? Em cima do branco, ó. Ou então eu venho aqui na aba de cor de contorno, do botão de RGB e jogo todos os sliders, ó, para cá. O branco, o hexadecimal do branco é 255, 255, 255. Ok? Para todo mundo. Então ele vai ficar branco. A espessura dele, eu vou querer mais ou menos essa. Ó. Então já está mais ou menos configurado. Notem que se eu for aumentando aqui, tá vendo? Ele vai crescendo para dentro e para fora do objeto. Eu estou usando essa configuração aqui, ó. Tá? Eu posso usar outras. Eu vou usar essa aqui, ó, para fora. Pronto. E vou aumentar a espessura do contorno, tá? Agora eu vou escrever aqui ver fotos, vou clicar aqui fora, ver fotos, seguindo mais ou menos esse modelito aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa mais ou menos assim, que eu estou usando de base. Então eu vou selecionar uma fonte, vou pegar a ferramenta de texto, voltar para cá, selecionar o texto todo. Vou procurar aqui pela Ubuntu, que é uma fonte bonita. Ubuntu Condensed Mono Ubuntu. Pronto. Simples, não serifada, e eu acho ela bem charmosa. Inclusive é a fonte da apostila de vocês, se vocês repararem, ela foi toda diagramada com essa fonte aqui, tá? Vou colocar na cor branca, aqui embaixo. Vou selecionar os dois objetos com Shift. Vou vir aqui em alinhar e distribuir, lembrando que se não estiver aberto o painel, você vai vir aqui em objeto. Cadê? Alinhar e distribuir. Aí o painel se abre aqui, correto? Pronto, joguei para o lado aqui todo mundo. Depois eu volto para cá. Depois se eu clicar aqui, eles voltam, tá? Joguei para cá. E agora eu vejo as opções aqui de alinhamento. Vou alinhar pelo maior objeto, que é o retângulo. Eu vou pedir o centro horizontal e o centro vertical. Na verdade eu falei ao contrário. Pronto, está aqui o nosso botãozinho. E eu vou colocar um textozinho aqui embaixo só para florear.
arrastar esse texto para cá. Reduzir um pouco segurando o Ctrl. E eu vou deixar ele desalinhado de propósito. Segurar o Shift, clicar aqui. Agora eu vou pedir pelo menor objeto. Vamos ver o que ele vai considerar menor ou maior. Em termos de largura, o texto é maior, né? E pedir o centro. Seria o contrário, tá vendo? A lógica do maior objeto. O maior objeto continua sendo o retângulo. Ele é maior em área total. Olha lá, pronto. Então eu marco maior objeto, peço o centro vertical e tá aí o nosso banner. Eu vou fazer só mais uma floreadinha aqui, que eu vou colocar uma elipse. Daí eu vou aumentar aqui com Ctrl, vou deixar essa elipse pegando um pouco aqui dos outros elementos, só para fazer um acabamentozinho. Vou vir aqui na opacidade dela agora e vou reduzir de novo. Deixar ela pegando no meio do botão aqui. E aí, para jogar essa elipse para trás, né, sem que ela fique atrás de todo mundo, eu vou localizar ela aqui no painel, só que não tem como arrastar por aqui, ó. Então eu vou vir em Objeto e vou ver o atalho para enviar para trás. Aqui ele vai para trás de todo mundo, eu quero que ele vá andando de camada em camada. Recuar 1, Page Down. Então com o objeto selecionado, reparem que enquanto eu for apertando Page Down no meu teclado, ele vai descendo de nível aqui, ó. Page Down, ó. Reparem aqui. E aqui. Page Down, Page Down, Page Down. Agora ele foi para trás de todo mundo, né? Aí você fala assim, poxa, mas ele está atrás dessa imagem, por que ele está aparecendo ainda? Porque essa imagem está com a opacidade baixa, ela está com a opacidade reduzida. Se eu selecionar ele aqui, né? E apertar o atalho para ele enviar avançar 1, que é o Page Up, ó. Tá vendo? Ele fica na frente da imagem. E aí, consequentemente, ó, Page Down, Page Up. Vocês estão vendo que muda, né? E eu quero que ele fique acima do jeito que está aqui. Ok? Isso aqui, gente, eu fiz questão de fazer realmente, como eu estava falando com vocês, a questão da estética e tudo mais. Brincadeiras à parte, a estética é sim importante, tá? Mas esses elementos aqui, eles foram pensados para que a gente possa estudar a timeline de animação na segunda instância, o que a gente vai fazer na próxima aula, de uma maneira mais objetiva, porém simples, tá? Para que a gente não precise pegar objetos muito complexos e nem coisa do tipo. Então, isso aqui já dá para a gente fazer o exercício, já dá para a gente resolver o problema e aprender a mexer na timeline, que é, na verdade, o objetivo. Ok? Se der tempo de vocês desenharem esse banner na aula de hoje, ótimo. Se não der, façam em casa ou façam na hora que vocês tiverem tempo, porque quando a gente for animar, esse arquivo ele vai estar já na pasta de vocês para a gente animar lá, com os objetozinhos todos separados. Então, quem não tiver tempo de fazer o banner hoje, não precisa ficar desesperado, tá? Porque o nosso objetivo agora é passar para o Vector Engioto e tratar de timeline. O tempo que vocês vão ter na aula hoje livre, eu prefiro que vocês dediquem a timeline do Vector Engioto, ok? Só uma dica bacana, eu vou salvar esse arquivo do jeito que está aqui, salvar como, banner vetorial, SVG, tá? Lá na área de trabalho mesmo. Ele já existe, quer substituí-lo? Sim, substituir. E vou dar uma dica bacana aqui para vocês. Eu gosto de salvar os arquivos todos assim abertos e vazados, uma vez que eu tenho aqui as minhas linhas guia para me orientar na área. Mas se eu quiser visualizar ou se eu precisar mostrar para o cliente como é que vai ficar o banner, você mostra isso aqui para ele, o cara vai falar, não, essa quantidade de bola, essas coisas vazadas todas aí, que coisa mais horrorosa, né, cara? Então eu vou pegar aqui um retângulo, tá? Eu selecionei a cor vermelho, selecionei o retângulo e vou ligar aqui, ó, as opções de
Snap, as opções de grudar, tá? Para que eu possa desenhar, ó, um retângulo vermelho. Ele está com a opacidade baixa por padrão, porque foi a última vez que a gente usou, mas não se preocupem com isso. É até bom que ele esteja assim, que dá para a gente enxergar. Eu vou desenhar um retângulo vermelho por cima e depois eu vou selecionar todos os objetos. Vou clicar com o botão direito e vou marcar aqui, ó, Set Clip. Isso, gente, esse clip, ele consiste no seguinte, é uma espécie de máscara, né? Ele pega o objeto que está por cima de todos os outros, no caso aquele retângulo vermelho, vou dar Ctrl Z aqui, ó. Ele pega o objeto que está por cima de todos os outros, usa a forma desse objeto como máscara e esconde temporariamente os objetos que estão atrás, sejam eles quantos forem. Então, Set Clip, ó, aí você tem uma visão um pouquinho melhor, né, do que vai ser o seu resultado final. Se você precisar liberar isso aqui depois para mudar alguma coisa de lugar e etc, você clica com o botão direito, de novo em cima, né, em cima do grupo e dá um Release Clip. Pronto. Então é isso. Vamos passar agora para o nosso programa de animações vetoriais Vectorian Giotto. Eu vou entrar no site dele aqui agora, mostrar para vocês. Ó, Vectorian Giotto com 2 T's. Vectorian Giotto 3.0, download free. É um programa vetorial, como vocês podem ver pelo nome, né? E todas as animações deste tipo são animações vetoriais. Ó, o programa ele é em inglês, tá? Infelizmente, a gente nessa busca que a gente está por ferramentas gratuitas, né, já é assim um grande achado a gente conseguir ferramentas de qualidade. A gente conseguir todas em português, aí é querer um pouco demais. Então a gente consegue mesmo que seja em inglês, mas não precisem ter medo, porque nós vamos traduzir tudo. Vocês notam que quando a gente rola a página aqui, ó, automaticamente aparece aqui uma barra para download na parte superior, tá? Mas se vocês quiserem, você está vendo aqui ó, que é um programa livre de vírus, já foi testado em 100%. Trusted Download, download confiável, 8.2 MB. Eu estou mostrando esse botão aqui, gente, porque de repente tem outras coisas. Por exemplo, você vier aqui baixar, você fala, já estou na página do programa, vou clicar em baixo. Isso aqui é o tal do Good Download Manager, que é uma espécie de uma propaganda que está aqui, tá? Então você tem que saber procurar o link de download do software. No caso é esse aqui, ok? Ele vai baixar esse instalador aqui, ó. Quando vocês começarem a instalar, ele vai instalar o software e agora nós vamos abrir e vamos começar a explorar um pouquinho aqui da área de trabalho desse software, que é um software muito bom. Se por acaso algum de vocês já trabalhou com animações, seja para a web ou para fora da web, né, vocês já ouviram falar no Flash, o Flash da Adobe. Aí você vai falar, professor, por que nós não estamos usando o Flash? E por que você está citando o Flash já que a gente não vai usar? Bom, a questão é o seguinte, porque para visualizar o produto, né, desse software aqui, que é o arquivo de animação, nós precisamos, no mínimo, tá, ter o Flash Player instalado. Então, se a gente digitar aqui Flash Player, vocês vão ver que a gente vai cair no site da Adobe, tá, gente? get.adobe.com, é essa página aqui. O Flash Player, gente, é uma ferramenta, tá? É um plugin, na verdade. Um plugin que possibilita você assistir arquivos do tipo Flash, arquivos de animações do Flash. Aliás, se você não tiver o Flash Player instalado, você não consegue nem sequer assistir a vídeos do YouTube. Então você tem que ter esse plugin aqui instalado. Cuidado, tá? É lógico que assim, se a sua máquina já veio formatada, se você tem um computador em casa, você comprou e ele já veio formatadinho, né, do vendedor, ou mesmo se você teve que formatar, uma das primeiras coisas que ele vai te pedir é a instalação do Flash Player, senão você não consegue ver nada no YouTube. Então é bem óbvio que a maioria das máquinas onde você vai trabalhar já tenha o Flash Player instalado. Mas caso não tenha, eu estou mostrando para vocês, porque esse aqui digamos, é o tocador, tá, desse tipo de arquivo. E ele faz atualizações constantes. Cuidado com as ofertas opcionais, caso você não queira, você tem que desmarcar aqui. E aí sim, você vem aqui, pede para instalar.
e ele vai te dar, ele vai iniciar a instalação, vai te dar algumas orientações, tá? E você vai ter o player instalado. Porque sem o Flash Player instalado, aqui ó, ele vai pedir para você fazer download aqui, tá? Eu não vou fazer porque o meu já está instalado. Sem ele instalado, você não tem como visualizar as animações que a gente vai fazer aqui. Aí você fala, ah, mas é obrigatório isso? Cara, qualquer programa de animação que vocês forem fazer para a web, você vai dar a saída num arquivo .swf. Esse .swf é um arquivo do tipo animação do Flash Player. Então, por isso que eu estou citando o Flash Player, apesar da gente estar trabalhando com uma ferramenta gratuita, mas é uma ferramenta de certa forma integrada, porque ela gera arquivo .swf, tá? Não é à toa que, para quem por acaso, se algum de vocês já viu a interface do programa do Flash da Adobe, vocês vão ver que ela é um tanto quanto parecida com essa aqui, principalmente essa timeline aqui, tá? Então o que a gente tem aqui nesse software? A gente tem uma barra de ferramentas aqui do lado, com algumas ferramentas que vocês já conhecem, como ferramenta de seleção, a ferramenta de subseleção, que é para a gente selecionar os nós de um vetor, porque aqui a gente também desenha vetor, mas vocês não vão achar aqui ferramenta de desenho Bezier. Não vão achar. Mas dá para copiar e colar vetores de outros softwares aqui dentro, principalmente os que a gente está acostumado a desenhar. A gente tem as ferramentas de desenho de forma básica, com algumas peculiaridades que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. A gente tem ferramenta de brush, para desenho à mão livre. A gente tem ferramenta de lápis, né? Também de desenho à mão livre, tá vendo? E a gente tem ferramenta de lápis para desenho de linhas, né? E por aí vai. Ferramenta de zoom, ferramenta de baldinho de tinta para pintar, ferramenta de borracha. Nós vamos começar a falar agora da timeline, que a timeline é uma das coisas mais importantes. Bom, aquela história, a timeline, gente, é igual, animação em timeline é igual andar de bicicleta. Ou você sabe ou você não sabe, tá? Alguns de vocês, por acaso, que já tenham tido contato, né, com Flash ou com qualquer outro programa de animação, vão olhar agora e vão falar assim, ah, isso eu já sei. Pois é, então é uma coisa que ou você sabe ou você não sabe, mas há como aprimorar. Eu vou falar para quem não sabe, né, porque é uma coisa assim, é um conceito bem básico mesmo de animação e extremamente necessário para que a gente consiga fazer alguma coisa. Bom, a gente tem dentro de uma linha do tempo, né, que é a tradução literal aqui da timeline, uma questão aqui de frames ou de quadros. Tá? A gente trabalha aqui dentro do Vector Engine com quadros por segundo, ou seja, frames per second, né, ou FPS. Isso existe aqui em animação vetorial, existe em vídeo, né? Quando você está trabalhando com vídeo, também você tem 30 FPS. Quando se algum de vocês tiver uma câmera, né? Uma câmera de fotografia e de filmagem, você vai, quando for gravar o vídeo lá, ele vai te perguntar quantos FPS você quer filmar, 23, a 30 FPS, 29, né? Então, isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui é a frequência com que a sua animação vai se mover, né? Os quadros por segundo, ok? E aqui no Flash, nas animações em Flash que o Vector Engine faz, a gente trabalha com 12 quadros por segundo. Aí quem já conhece um pouquinho de animação vai falar assim, nossa, mas é pouco, né? Sim, é pouco, mas tem como aumentar. É porque o padrão, gente, o padrão dessas animações vetoriais, desde quando elas foram criadas, e isso aqui foi tipo assim, meados da década de 90, o padrão era de 12 quadros por segundo. Vocês querem ver um exemplo de animações aí antigas que vocês já devem ter conhecido há bastante tempo, que foram feitas em Flash, na mesma linguagem que a gente vai ver aqui agora, o Mundo Canibal. Vocês já viram qualquer animação do Mundo Canibal? A primeira, das mais famosas, foi a Baiana de Pau, né? Dos irmãos Piologo. Inclusive, cara, isso aqui é muito legal. Livro Irmãos Piologo. Os irmãos Piologo, que são os criadores, né, desse mundo, né, cara, que são esses dois aqui, ó. Quem já viu eles aí, eles têm videolog, etc. Aqui, ó, eles têm livros sobre Flash animado, né? Flash animado com os irmãos Piologo.
cara, eles destrincham para você, cara, eles te dão assim, tintim por tintim, tudo que eles usam para colocar o áudio, tudo que eles usam para fazer o mundo canibal, sabe? As técnicas que eles usam de animação. E detalhe, vocês podem fazer isso tudo aqui dentro desse software, tá? Por isso que às vezes vocês podem achar estranho eu falar Flash, às vezes eu falar o Vector Engine outro, porque o resultado final disso aqui é animação em Flash. Então a gente não vai ter como fugir do nome, tá? Então fica essa dica para vocês. É um livro que eu sei que é bem completo, tá? Eu já folheei aqui, animação e computadores, também Ricardo e Rodrigo Piologo. Os caras são muito bons nisso aqui, tá? Eu já folheei esse livro deles. É um livro que na verdade não é nenhum desses três que eu estou mostrando para vocês aqui. É um outro, mas eles têm vários assim lançados e eles falam tudo, desde áudio, né, a animação gráfica também, técnicas avançadas de design e animações. Olha só, fica como dica aí para vocês, tá? Eu vou colocar na bibliografia depois lá. Bom, então se vocês viram isso, eu vou mostrar um bem mais antigo para vocês que chama Joe Cartoon. Não tem nada a ver comigo não, tá? Embora meu nome seja Joymar, o pessoal me chama de Joy. Aqui, ó, esse Joe Cartoon é um site muito antigo mesmo, com animações feitas em Flash, só que isso aqui é da meados da década de 90, cara, quando a internet ainda era a manivela, assim, sabe? Então, é muito divertido, embora tenha um pouco de humor negro, mas as animações são muito bem feitas, é muito legal, tá? E tudo isso, gente, é baseado nessa animação de keyframe. Nós vamos começar a entender os conceitos básicos dela aqui agora, só que antes disso, nós vamos entender um pouquinho das formas que compõem aqui o nosso Vectorial Giotto. Eu vou pegar como exemplo aqui um retângulo e vou desenhar aqui para vocês. Vou pegar a ferramenta de seleção e aí vocês vão ver que eu tenho duas caixinhas aqui, ok? Essa aqui, a pen, na verdade tem a ver com o contorno. Ó, se eu com o objeto selecionado, seleciono o objeto aqui. Tá vendo? Eu não sei se está dando para vocês enxergarem bem. Vou pegar a ferramenta de zoom. Ó, mas eu estou mudando a cor do contorno dele aqui, tá vendo? Olha lá, pus vermelhinho, ok? Aqui em cima eu tenho a matiz, né, que vocês já viram o que é, e aqui embaixo eu tenho a tonalidade de claro para escuro. E aqui em brush, aqui na parte de baixo aqui, eu tenho o preenchimento dele, tá? Então com isso aí eu posso pintar um objeto. Ctrl 0, tá, gente? Esse zoom aqui ele é um zoom meio estranho, ó, porque ele é um zoom, não é aquele zoom que você faz a marcação e engloba o objeto, não. Quando você clica e puxa para baixo ou para cima, ele já vai aumentando em posição relativa ao seu mouse, tá? Eu particularmente não gosto muito desse tipo de zoom, mas é o que a gente tem aqui. E eu posso vir aqui mais ou menos, tá vendo, ó? Se eu quiser ajustar a janela, Ctrl 0, ele dá um zoom menos e ajusta a janela para mim, tá? Ctrl mais 0 no teclado. Algumas coisas que eu tenho aqui, a borracha, ela apaga, ela não só apaga, como também separa o objeto, tá vendo? Isso é um objeto vetorial, tá, gente? Outra coisa que eu fiz ali sem querer, mas que quem já estava prestando atenção aí reparou, é o seguinte, ó. Se eu quiser alterar esse objeto aqui, ou distorcê-lo, notem que quando eu passo o mouse na periferia dele, no contorno, ele dá do lado do cursor do mouse ali, ele dá uma curvinha. Então eu posso clicar e puxar, tá vendo? E com isso eu posso desenhar com ele também. Ó, vai ter gente, eu particularmente, eu prefiro o modo de desenho Bezier, tá? Que é o modo de desenho que a gente tem visto, assim, com bastante insistência desde o início do curso. Mas algumas pessoas, eu tenho certeza que alguns de vocês vão achar isso aqui muito gostoso de desenhar, tá? Então é uma questão de gosto, gente. É uma questão de escolha do que é melhor para você, do que é mais bacana, do que te faz mais feliz. Ok? Dentro das ferramentas que você tem. Ferramenta é o que a gente mais tem, né, cara? A gente não precisa brigar para ficar falando qual que é melhor ou qual que é mais adequada, não. Bom, então a gente tem essa distorção aqui. Outra coisa que a gente tem é o Free Transform Tool, que a gente seleciona aqui e pode aumentar o objeto. Lembrem-se que existe o fator de distorção. Eu preciso segurar o Shift se eu quiser escalonar sem distorção. Tá? Eu posso fazer a distorção, né? Caso seja meu intuito.
E posso girar também, ó. Quando eu aproximo aqui só aquela hora ele estava fazendo direto, agora ele não quer fazer. Aqui, ó. Aproximei aqui da beiradinha, eu tenho opção de giro. Tá vendo? Então essas são as ferramentas de transformação. Uma outra coisa que esse software tem, que é muito interessante, lembrem das operações booleanas que a gente viu lá no nosso software vetorial. Aqui a gente tem um modo de desenho, ó, Merge Object Mode. Se eu vier aqui desenhar uma elipse, ele soldou, tá vendo? Embora ele tenha distorcido aqui sem a minha permissão. Isso aqui é Bezier, tá, gente? Ele não tinha que ter distorcido, não. Deixa eu ver se eu fizer de novo aqui, ele vai distorcer, ó. Agora ele deu uma quebrada aqui. Nada que a gente não possa consertar, mas ele tem uma lógica meio estranha mesmo, viu? Mas isso é erro, tá, gente? Agora ele já não deu erro. Ok? Ou seja, o desenho ele vai soldando um objeto junto com o outro. Tá vendo? É um modo de desenho padrão. Um modo de desenho padrão onde ele vai soldando os objetos. Se eu desmarcar isso aqui, a hora que eu desenhar um objeto por cima, eu vou até mudar a cor aqui, desenhar um objeto por cima, o que ele vai fazer? Ele vai ter um outro objeto e vai manter esse aqui separado, tá, gente? Aí você fala, então o que você desenhou por cima fica sempre por cima. Fica por cima a partir do momento que eu decida que assim vai ser. Se eu quiser jogá-lo para trás, assim como lá no nosso software vetorial, eu tenho que vir aqui em modificar, arranjo, send to back, mandar para trás. Aí eu troco a ordem dos dois. Mas é sempre bom desenhar já numa lógica em que a gente não vai precisar fazer muitas alterações aqui, em termos de ordem, porque senão você vai ter que ficar, embora tenha o atalho, você vai ter que pegar um negócio e vai ficar mandando um nível para trás, para trás, para trás, para trás, até chegar onde você quer. Então é bom a gente desenhar do nível mais baixo para o nível superior sempre, tá? Porque a gente vai desenhando sempre por cima, ok? Ou então a gente já traz vetores prontos de outro software no simples ato de copiar e colar. Ele já vai jogar aqui para você. Ou então a gente já traz como imagem também. A gente pode tirar do software em vetor, exportar como JPEG ou PNG e jogar para cá e só animar. Se ele não for sofrer animação de escala, ótimo. Tá? Então, agora que vocês já conhecem um pouquinho das formas, a gente vai falar de novo, voltar a falar da timeline e do negócio da animação de quadros por segundo. Se eu vier aqui em Modify Document, modificar o documento, eu tenho as dimensões do documento, e tenho aqui o frame rate, tá vendo? A quantidade de quadros por segundo. No caso aqui, 12 FPS. FPS é o frames por segundo, Frames per second. Eu tenho 12. 12, às vezes, dependendo da animação que você vai fazer, é uma frequência muito baixa. A animação vai ficar agarrando. Por que eu falei isso tudo para vocês? Agora eu vou amarrar lá atrás. Porque aquele site que eu indiquei, com aquelas animações, a segundo que eu indiquei, que eu falei com vocês que era da meada da década de 90, que é o Joe Cartoon, o Joe Cartoon trabalhava com 12 frames por segundo, porque na época o Flash só trabalhava com 12 frames por segundo. Por quê? Porque mais que isso era demais. Uma animaçãozinha daquela demorava assim, mais de 15 minutos. Uma animação de 1 minuto demorava mais de 15 minutos para você baixar ela. Hoje em dia ela baixaria, baixaria em 3 segundos ou menos na nossa conexão banda larga, Naquela época, na conexão de escada, as animações em Flash, todos os sites em Flash, eles tinham que ter uma frequência muito baixa. O mínimo que eles conseguiram fazer para não ficar tipo, um stop motion muito tosco, cara, que você praticamente não tinha prazer nenhum em assistir, o mínimo que eles conseguiram trabalhar foi com 12 frames por segundo, mas eu vou ver se eu me arrisco a colocar aqui 30 e vamos ver se ele aceita. Aceitou, tá vendo? Deixa eu voltar lá para ver se... ele aceita 30 frames por segundo. Então hoje em dia vocês podem seguramente trabalhar com 30 frames por segundo. Vocês vão ter uma animação muito mais macia e agradável para quem for assistir. Bom, então eu vou cancelar, tá? Isso aqui, gente, não precisa necessariamente mudar quando vocês estiverem trabalhando não, tá? Isso é só uma sugestão minha. Então, para a gente entender melhor como funciona essa timeline aqui, nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um pequeno exercício, que vocês obviamente vão repetir depois, e com isso a gente já vai aprendendo alguns outros recursos no nosso Vectorian Giotto, Queria saber muito de onde veio esse nome, depois quem quiser pesquisa e manda para mim. Bom, eu vou
fazer uma animaçãozinha aqui, ó. Cadê? Essa animação que nós vamos fazer do parque. Olha, o arquivo.swf está aqui salvo. Eu vou dar 2 cliques nele, tá vendo? Nós vamos fazer essa animação aí, como se fosse uma foto caindo por cima da outra. Depois aparece um texto ali. Bem-vindo ao Coney Island. Wish you were here. É o parquezinho do Coney Island. Só que vocês veem que a animação ela entra em loop, né? A gente vai ter que parar ela depois e vai entender por que ela está em loop, inclusive. Ok? Então, beleza. Nós temos aqui um fundo, um background, foto 1, foto 2, foto 3 e foto 4. A gente não precisa colocar todas não, mesmo porque eu não vou querer colocar essa aqui porque eu tenho um certo medo desses bichos aqui de borracha. Então eu vou pôr só as de cá. Vamos lá. A gente vai importar uma por uma para a biblioteca, né? A gente poderia vir aqui em File, ó, Import Library não, senão você tem que importar, né, uma biblioteca inteira. Mas, na verdade é aqui, né, gente? Insert New Resource. Aqui eu deveria ter um import do arquivo, mas não tem. Então, Insert New Resource, eu venho aqui, escolho que tipo de símbolo que é, né? Mas eu vou cancelar e vou fazer o seguinte. Ó, Insert Bitmap Tool. Mas aí, a partir do momento que eu clicar aqui, eu vou lá na minha área de trabalho, vocês vão na pastinha de vocês, que vocês com certeza já devem ter copiado, se não copiem para o desktop, assim que vocês começarem a aula. Intro ao Victorian Giotto, ou então parque, ou então vocês vão ter direto lá no parque, tá? Às vezes vocês não vão ter esse caminho todo aí. Vou pedir background, só que antes disso, não, abrir, pronto, coloquei. Só que depois eu vou vir aqui, antes disso não, eu posso fazer isso agora. Eu venho aqui em Modify Document e vou colocar 800 por 600 pixels. Aí você fala, professor, por que essa medida? Essa medida é simplesmente para as imagens já caírem no tamanho que a gente vai trabalhar, tá vendo? 800 por 600 é o tamanho certinho do background, só para facilitar, tá? Para o exercício ficar todo bonitinho. Vou arredar aqui com a mãozinha, ó. Verifiquei que pronto, agora sim, está encaixadinho. E aí, gente, começa a lógica. É isso que eu quero que vocês aprendam, tá? A gente não está tendo aula de vocabulário, a gente está tendo aula de gramática. Então vamos aprender a lógica da timeline. Camada 1. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou chamar ela de fundo. Ok? E aí, eu vou pensar o seguinte. Se eu tenho para cada segundo desse 30 frames, né? Quantos segundos eu quero fazer de animação? Bom, vamos supor que eu queira que isso aqui fique parado 5 segundos e depois de 5 segundos entre a primeira foto, né? Bata a primeira foto aqui. 5 segundos vezes 30 frames cada um, 3, multiplica 5 por 3. Dá 15, né, cara? Eu teria que vir aqui para 150 se eu quisesse 5 segundos, correto? Correto, né? 30 frames a 5 segundos. 3 vezes 5, 15. Não é isso? Então, eu teria que aumentar a frequência dessa animação até ela chegar aqui. Só que nós não vamos fazer isso tudo para a gente não trabalhar com uma timeline muito grande. Nós vamos fazer isso meio que no olho, tá? Então vocês veem que eu já estou navegando e como eu fui cá para o 150, a imagem não existe mais. Ela só existe no frame ou no quadro 1. Se eu voltar para cá e clicar aqui em cima, ela volta a aparecer, correto? Então vamos fazer, geralmente quando a gente está nesse impasse, a gente costuma fazer em termos de frame mesmo. Então vamos fazer de 30 em 30? Vamos. A gente vai pegar aqui 30 frames, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir Insert Frame, inserir quadro. O que ele vai fazer aqui? Ele vai alongar a existência desse fundo até o quadro 30. Ou seja, durante todo esse lapso aqui, ó, enquanto está esse bloco cinza, vai existir essa imagem, correto? A partir do 30 até o 35, eu quero que apareça... não, mentira, do 30 ao 60, né, a gente falou que é de 30 em 30, eu quero que apareça já a primeira foto aqui em cima. A questão é o seguinte, gente, como a gente vai animar os objetos de maneira distinta, ou seja, como cada objeto tem uma entrada, né, entrada distinta, cada hora entra um no seu tempo distinto, nós não podemos simplesmente chegar aqui e começar a importar os objetos,
porque nós não teremos como animá-los todos numa camada só. Então, eu vou fazer e depois, ao final, vocês vão entender a lógica. Eu vou adicionar mais uma camada. Vou clicar aqui, ó, Insert Layer. Vai aparecer o Layer 2. Nesse Layer 2, eu vou chamá-lo de Foto 01. Ok? Na Foto 01, assim, com a camada selecionada, eu vou pedir para abrir aqui e vou trazer a foto 1, que no meu caso vai ser essa. Trouxe. Vocês notem que ela ocupou um espaço, ou seja, ela preencheu um quadro na camada 1. Ela vai existir até aqui e até aqui. Só que aqui, do 1 ao 30, eu não quero ver essa foto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quadrinho aqui, ó, e vou puxar ele até aqui. Notem que ela passa a existir no quadro 30. É muito fácil a gente reconhecer isso, gente, quando a gente tem o span, que a gente fala, né? Que é tipo esse intervalo de tempo, com uma bolinha vazada, uma bolinha branca, como vocês estão vendo aqui, tá? Quando a bolinha é pretinha, quando vocês estão vendo, como vocês veem aqui, indica que há conteúdo na camada, ou seja, a bolinha pretinha indica que tem alguma coisa lá. No caso, temos a foto. Eu vou clicar aqui, vou arrastar ela para cá, pegar a ferramenta de transformação e vou girar assim, tá? Ainda vou colocar ela para fora aqui, ó. Ok? Então, ó, de 0 segundo até o segundo 30, ela aparece. Ela vai ficar 5 segundos na tela, então eu vou... 30 frames, tá, gente? Eu estou viajando aqui, 5 segundos, 30 a 60. Estamos falando de frames, Jaimar, de frames. Não deixe seus alunos mais malucos do que eles já são. Vocês são malucos? Eu vou inserir um frame. Pronto. Então, com isso, ó, com isso a bateria da gente começa a acabar. Espera aí que eu vou reconectar o carregador do meu notebook. Mas então, a gente já tem aqui. Só que o fundo sumiu, né? Ah, professor, o fundo sumiu. Sabe o que eu faço? Clico aqui, ó, e arrasto para cá. Eu alongo ele, tá vendo? Então, ó, coloquei aqui, alonguei, né? Agora, eu faço a segunda parte da animação. A segunda parte da animação é qual? Aliás, a terceira, né? Adiciono mais uma camada. Essa camada eu vou chamar de Foto 02. Já. Opa, seleciono aqui a foto 2, frame 0. Venho aqui, pego a foto 2. Jogo ela para cá e faço a transformação dela. E igualmente agora a gente vai querer que essa foto aqui só apareça do frame 60 até o 90, não é isso? Nessa lógica que a gente está fazendo? Então nós vamos puxar ele para cá seguramente até o 60, ó, e vamos pedir para que ele exista até o 90, ou seja, inserir frame, tá? Aí a gente segue aquela mesma lógica. Puxa esse para cá, porque esse também precisa existir, e puxa esse para cá. Opa, peguei errado. E puxa esse para cá, porque ele também precisa existir. Mais umzinho aqui, mas não tem problema não, tá? E com isso a gente tem isso, ó. Aparece a primeira foto, aparece a segunda foto. Agora, vocês estão pegando a lógica? Espero que vocês estejam pegando só de olhar. Agora eu seleciono aqui e peço o Layer 4, que na verdade vai ser a foto 03. Foto 03, seleciono o frame vazio, venho aqui, abro a foto 3. Essa aqui eu vou deixar retinha mesmo. E a foto 3 vai existir do 90 até onde? Ao 120. Então eu venho aqui, Insert Frame. Eu posso vir aqui, gente, e clicar com direito e colocar Insert Frame também para todo mundo, tá vendo? Eu não preciso puxar não, porque às vezes é muito difícil clicar ali, é muito pequenininho, tá? Aí você fala, professor, deu aqui esses keyframes aqui, ó, tá? Esses quadros-chaves pretinhos, tem problema? Não, nesse caso aqui não tem problema, tá? Na verdade, assim, se eu viesse desde o início fazendo o insert frame, ele ia ficar todo limpinho, não ia dar esses quadros-chave aqui. Isso aqui tipo, ele está sobrando, mas também não vai fazer interferência negativa nenhuma na animação final. E por último,
Eu peço mais uma camada e essa camada vai ser a camada de texto. Eu seleciono aqui. Então, gente, eu peguei a ferramenta de texto, cliquei, arrastei e digitei na camadinha aqui de cima, tá? De texto, eu digitei Welcome to Park. Cuidado, porque a hora que vocês forem clicar aqui, obviamente vocês vão acabar pegando a camada de baixo. Então, tenho certeza que vocês selecionaram a camada de cima. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou selecionar aqui para mudar a cor de fonte. Eu vou digitar aquele texto todo para a gente não perder tempo. E aí vocês vão falar, onde é que eu mudo a fonte aqui? Onde é que eu configuro o texto? Na verdade, era no painel de propriedades, que eu acabei fechando aqui. E eu posso trazê-lo de volta aqui em Windows, Object Properties. Puf, apareceu aqui, né? Vou jogar ele aqui para baixo de novo, ele vai encher a minha tela, ó, porque ele é muito espaçoso, tá vendo? E ele não quer deixar eu reduzir. Por isso que eu falo, né, que algumas coisas nesses softwares gratuitos ainda precisam de ajuste, sempre precisam, tá? Vou selecionar o texto todo aqui, Arial, aquela letrinha que vocês estavam vendo lá, ó, é a Cookie, é a Cookie Black, tá vendo? Falei com vocês negócio de conhecer família tipográfica, às vezes é bom. Vou aumentar o tamanho dela aqui para 30. E vou mudar a cor. Era sólido ali embaixo, né? Então eu posso fechar o painel. Fecho aqui o painel. E coloco aqui em amarelo. Vamos ver se mudou? Mudou. Só que nesse amarelo não. Amarelo mais. Aí. Consigo transformar? Consigo, ó. Consigo transformar. Tá? Se eu conseguir colocar um contorninho nela, mas não tenho. Beleza. Ela vai aparecer de 120 a 150. Então eu arrasto ela para cá para o 120. Tá? Se eu quiser, eu posso duplicar essa camada. Aqui, ó. Não tem como duplicar a camada. Espera aí, vou jogar aqui 150, adicionar, frame. Aí se você, ó, professor, aqueles seus keyframes todos estavam aqui no meio, perderam-se, né? O que você fez? É porque eu tive que fazer tudo de novo, gente. O computador travou e eu não tinha salvo ainda. Pronto. Agora está a animação feita. Eu vou salvar, né? Save as. Salvei aqui na pastinha do parque como untitled.vgd, Victoria Giotto Design. Eu vou salvar como parque. Parque. Aí você falou, nossa, mas a extensão não era SWF? A extensão, gente, dele fechado aqui para edição é VGD, tá? Quando a gente for exportar, aí sim a gente vai criar um SWF, ok? Tá pronto essa nossa animação aqui, ó. Eu vou vir aqui agora, eu vou pedir para exportar Flash Movie. Eu vou colocar como parque, meu parque, porque o parque final é aquele outro que já está lá na pasta, né? Meu _ parque. Salvar. Eu vou pedir um Compress Movie, porque ele vai diminuir a resolução dos arquivos do JPEG para 72 dpi, caso não esteja, ok? Vou dar um ok, e vocês vão ver que vai aparecer lá na tela o meu parque. Quando eu der 2 cliques, ele vai abrir o Flash Player. Ó, vocês podem notar que 30 frames está bem mais lento, né, do que o arquivo que a gente estava usando de modelo, mas tá vendo? Funcionou perfeitamente. Era essa animação que a gente queria. Aí, vocês vão perguntar assim, mas e se a gente precisa parar essa animação depois que aparece Welcome to Park, né? Se a gente precisasse parar. Para parar essa animação, a gente precisa de um conceitozinho um pouquinho mais complicado, que é o conceito de programação. No caso, a gente vai trabalhar com Action Script. Ai meu Deus, vamos programar. Não, calma, a gente só vai aprender algumas linhas, gente. O nosso curso é muito introdutório, tá? Eu ouvi dizer que vai ter um curso avançado aí, quem sabe. Eu vou criar mais uma camada.
Esse frame em branco aqui, ó, eu vou puxar ele para cá, para o final, ok? Notem que ele vai ficar em branco. Eu vou selecionar ele aqui e vou vir aqui um window e vou pedir para abrir, cadê? ActionScript Editor, editor de ActionScript. Vocês vão abrir uma janela tipo um painel de digitar texto. Vocês vão ter que vai ter um cursor piscando aí. E aí eu digitei stop, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui é um comando, tá, gente? Geralmente quando você dá um comando da linguagem, e aqui, tipo assim, a gente teria que parar para explicar uma série de coisas a respeito do ActionScript, que é uma linguagem oriunda do Java, né, do JavaScript. O comando vocês veem que fica em azul e depois ele fica esperando um parâmetro qualquer. Parar para o quê? Para quem? Para onde? Né? Geralmente são perguntas que códigos de programação fazem. Essas respostas, ou seja, os parâmetros, eles viriam entre esses parênteses. Só que como nós não temos parâmetro nenhum, como é simplesmente pare, só isso, pare a animação, então é só isso, stop, os parênteses sem parâmetro interno e o ponto e vírgula que indica que a gente terminou essa linha de programação. Vocês vão reparar, ó, se eu puxar aqui a timeline para cá, vocês vão reparar, assim, principalmente quando vocês estiverem no computador, no telão, aí às vezes vocês não vão ver, que em cima da bolinha do frame vazio existe uma letrinha A minúscula, assim, bem pequenininha, minúscula mesmo, por ser caractere minúsculo, caixa baixa, e por ser pequena. Só que esse action, ele está vindo aqui no primeiro frame, ou seja, se eu executar essa animação, salvar e executar ele aqui agora, ela vai ficar parada no primeiro quadro. Então eu tenho que puxar essa ação lá para o último quadro. Joguei para o último quadro. Tá? A ação está lá, deixa eu ver se está lá. Tá. E outra coisa que é sempre bom fazer é renomear essa camada de action, embora vocês não tenham visto no vídeo aí, porque eu ouvi um corte no vídeo, né? Mas renomeei essa camada como action. Agora sim, eu vou salvar a animação e agora eu vou exportar o filme do Flash. Sempre tem que fazer as duas coisas, tá, gente? Meu parque, salvar. Substituir, sim. Compress Movie. Agora vocês vão ver que quando eu executar o arquivo, ó, ele vai abrir, mostrar as 3 fotos. E quando ele mostrar o texto, ele vai parar e ele não vai rebobinar para o início da animação. Tá vendo? Ele ficou estático e isso era o nosso objetivo. Tá? Um arquivo SWF, gente, é lembrar vocês que vocês podem exibir no navegador. Eu vou abrir com o Internet Explorer, porque se funcionar com ele, funciona com todo mundo. Né? Ele vai te falar, por exemplo... Não, deixa eu ver. Ele vai falar que está conteúdo bloqueado aqui. É só permitir ali embaixo. E vocês vão ver que ele vai abrir normalmente. Tá vendo? Ou seja, todos os navegadores têm suporte a Flash. Houve uma briga aí entre a Apple e a Adobe há um tempo atrás, que o iPhone não suportava Flash, nem o iPad. Eu acho que isso aí já não é mais verdade. Tá? Então é isso, minha gente. Eu gostaria que vocês... agora no laboratório fizessem. Quem quiser refazer o banner, pode fazer. Quem quiser pode passar direto para o Vector Engineer, é o que eu recomendo que vocês façam, né, nesse tempo final de aula aí. Refaçam essa animação, brinquem um pouquinho com os frames e com os keyframes, tá? Porque é um negócio um pouquinho chato mesmo, vocês devem apanhar um pouquinho disso, tá? Tem que ter um pouco de paciência. Mas não vamos perder tempo, vamos para lá. Até a próxima aula, um grande abraço e tchau!